participei de um simpósio na Unicamp, onde em um determinado momento a discussão era sobre os diferentes tipos de olhar em relação à obra, né? Como a gente vive num momento em que é difícil você olhar a obra do outro sem que você se influencie por outras referências, enfim. Sem que... Enfim, porque normalmente a gente vem olhar a obra do outro com alguma referência. E como é que a gente se relaciona com o público de um jeito que a gente mantenha uma certa liberdade de criar sem necessariamente se sentir preso a esse tipo de olhar. Porque normalmente quando você segue quando a gente, no decorrer do tempo, quando a gente vai construindo as coisas, as pessoas se acostumam a ver a obra daquele jeito, né? E quando a gente faz um outro tipo de coisa, causa sempre um estranhamento. Então isso foi um pouquinho o lugar que me interessou na discussão. Obviamente a discussão foi mais ampla do que isso, mas foi o que me pegou, né? Porque é muito, mesmo eu mesmo vou ver o trabalho dos outros, como é difícil, né? Olhar aquilo que o outro está propondo, não o que eu quero ver, mas o que o outro está tentando dialogar comigo. É isso. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Marcos pelo convite, por me colocar nessa situação. Super obrigado. É uma situação bastante excitante, na verdade, né? Porque depois de assistir um espetáculo, você conversar, ou conceituar, ou discutir, parece até um sacrilégio em relação ao que a gente viu, ou em relação ao que você construiu com a gente. Me parece que também o espetáculo pede uma certa continuidade, um certo ritmo de continuidade, e que parece que o bate-papo pode vir a quebrar, etc. Então espero que a gente possa, com este ritmo e com esta vibração que ele deixou para a gente possa continuar ou começar uma conversa sem cometer esse sacrilégio que é cortar essa relação, né, primeiro. Segundo, agradecer muito ao Marcos por essa oportunidade de estar aqui. Eu sempre gosto de aceitar esses convites, porque eu acho que esses espaços, ao mesmo tempo que é um espaço que pode ser um espaço de quebrar essa vibração, é sempre um espaço muito privilegiado, porque a gente tem poucos espaços de conversa. Eu acho que a gente tem muitos espaços a gente estar com a gente na nossa criação, ou na nossa criação com o nosso grupo, mas poucos espaços de troca entre fazeres diferentes, entre lugares diferentes. Eu sou de Campinas, eu não sou daqui. Eu tenho um grupo de teatro, não de dança. Eu sou ator, eu não sou dançarino. Eu não navego tão bem quanto na área do teatro, não navego tão bem na área da dança. E essas dificuldades todas, na verdade, elas são, para mim, excitantes, porque abrir um espaço para a gente conversar sobre duas áreas, mas que a gente pode dialogar de alguma forma, duas áreas entre aspas, né? Não são duas áreas diferentes, mas dois territórios diferentes da mesma área, talvez. Eu acho muito importante, muito interessante a gente abrir esse espaço. Então, muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente depois do seu espetáculo. Que ao mesmo tempo que a gente pode quebrar essa vibração, é uma vibração que talvez reverbere de outra forma. Eu lembro dessa discussão que ele estava falando, e eu acho que é o seguinte, eu vou dar uma introdução e depois a gente bate um papo, né? Porque a ideia não é dar uma aula e nem fazer uma palestra. Não, a gente pode partir de alguma questão em relação ao trabalho também, e aí a gente vai misturando. Mas eu lá assistindo o espetáculo, eu acho que eu posso ter um gancho para a gente conversar, pelo menos abrir um gancho para a gente conversar.
Porque eu lembro que quando você me convidou também, além disso que você falou, você também colocou uma fala que eu disse que na verdade não foi uma fala, foi uma frase que eu falei de um cara que eu estava lendo na época, e que eu não tenho muita propriedade para ficar falando muito, porque eu ainda estou lendo ele, que é um basco chamado Inerarity. Algumas pessoas não conhecem, mas é um filósofo basco, espanhol basco, e ele fala muito de uma questão que é de uma certa ditadura do presente, que me parece uma questão bastante interessante para a gente pensar. Não sei se na área de dança existe essa discussão tão premente, mas na área de teatro existe uma discussão muito premente, que é sobre a presença do ator. Né? Essa presença, essa força que o ator tem no palco, que de certa forma emana dele, ou de certa forma ele consegue construir alguma coisa. Então se fica muito essa questão da presença. E essa palavra presença tão colocada num lugar onde presença é algo muito positivo, porque constrói, e porque emana, e porque, de certa forma, relaciona. E acho que vem o Inerarity vem dizer pra gente que existe um outro lado dessa presença, ou de pensar um pouco a presença, e que nos faz repensar um pouco a presença no teatro, que é pensar que a presença também pode ser uma ditadura. Ele vai falar muito de uma ditadura do nosso presente. De uma ditadura onde existe um presente, onde socialmente temos uma relação muito hedonista com o mundo e a gente não pensa muito numa relação de uma coletividade para um futuro ou para uma relação de uma evolução coletiva para o futuro, e a gente fica pensando muito num hedonismo individualista e muito pessoal, onde o que vale é o prazer do presente. Ou seja, ele questiona um pouco esse tão aclamado viver o presente. Né? Vamos viver o presente, vamos viver o presente. E ele coloca esse presente como uma falta ou como uma centralidade num individualismo muito arraigado, e que esquece um pouco de uma coletividade e inclusive de uma construção para um futuro. E não pensando assim, vamos construir o futuro juntos, num sentido romântico, mas pensando politicamente, até numa relação de vamos construir, vamos pensar coletivamente. Bom, o que isso me leva a questionar um pouco a questão da tal presença da relação do ator. E que eu acho que, e eu vou fechar depois daqui um pouquinho, eu acho que você não faz isso. Que existe uma definição dentro da área do teatro, não sei se na dança é assim, depois a gente pode discutir, mas dentro da área do teatro existe uma definição de presença que eu acho muito engraçada, porque é uma definição assim, é a capacidade que o ator tem de chamar a atenção sobre si mesmo. Bom, para mim, essa é exatamente a definição de ego. Né? Porque se você falar a definição de presença, essa definição de ego seria mais ou menos a mesma. Como se o ator tivesse uma capacidade de, pelo trabalho dele, pela singularidade dele, pela individualidade dele, de chamar, ter uma certa força que capta a atenção de todos. Que eu acho que é completamente diferente da gente pensar um presente ou uma presença dentro de uma relação, de uma ação relacional. Ou seja, pensar o presente não como uma certa materialidade do meu corpo, centrada no meu corpo, numa força do meu corpo e numa capacidade do meu corpo, ou seja, sempre do meu, do que eu consigo, da minha técnica, da minha relação com o espaço, e eu fazendo tudo isso, nossa, vocês vão olhar para mim e vão falar, nossa, que dançarino, nossa, que ator. E aí eu chamo a atenção. E aí eu chamo a atenção desse público. Ou seja, a presença como uma certa identidade pessoal e individual. Quando eu penso a presença, e aí
Por que eu estou falando isso? Porque o Inerarte vai justamente questionar a relação da presença na relação social. Eu começo a olhar para a presença de uma outra forma também, não simplesmente como essa capacidade de um atributo do ator ou do dançarino, mas sim uma capacidade de criar um certo efeito. E aí a gente entra num outro autor que eu acho mais interessante, que é o Gumbert, que ele vai falar que, na verdade, a presença não é um atributo do ator, nem um atributo do espectador, mas a presença estaria num lugar de construção entre esses dois. Ou seja, a presença, o que se fala de construção de presença seria uma presença que causa um efeito, que é um efeito dessa materialidade dos corpos. E aí, entrando um pouco no seu espetáculo, em cima disso, a gente percebe, e aí, obviamente, olha só o que eu estou falando, de uma certa materialidade entre o ator, ou o dançarino, e o espectador. Quando eu falo num espaço entre, é muito interessante porque o espaço entre não é material. Né? Eu estou falando, esse espaço entre não é material, mas eu estou falando de uma... Contrapondo essa questão, eu estou falando de uma certa materialidade dessa relação. Ou seja, um efeito que é materializado, que é virtual, que está numa relação virtual, mas ele é materializado. Materializado na relação. Entrando um pouco no espetáculo do Marcos, eu acho que eu consigo perceber muito essa relação. Porque, tudo bem, eu posso entrar numa questão que é, nossa, como o Marcos possui uma técnica muito apurada, como o Marcos consegue sutilezas musculares e ósseas. Eu posso dizer, como ele é bom. Bom, eu acho que isso não interessa muito para ele. Né? Isso acho que me interessa pouco para quem realmente quer trabalhar com dança e quem quer trabalhar com teatro. O que interessa é como essa materialidade pode, de certa forma, causar, não causar no outro algo, mas como ela pode construir esta materialidade que ele vai chamar de uma presença relacional, ou, em último caso, como ele consegue construir uma relação com o público. E aí eu acho que entra um pouco no que você falou. Essa relação ela é construída aí sim nesse presente, mas não num presente que quer ser hedonista nesse presente. Mas aí a gente entra também numa questão que eu acho muito bonita, de uma frase que não sei se vocês conhecem a Eleonora Fabião. Conheço, do Rio de Janeiro. Maravilhosa, uma performer, trabalha com performance. E ela vai falar de uma coisa muito interessante, que ela vai falar assim, o presente não interessa. O que interessa é que a arte, a dança, o teatro, a performance, possa criar uma fissura nesse presente. Que possa criar um tempo que não seja presente, passado e futuro, mas que crie uma certa tensão nesse presente, uma quebra nesse presente, que ela vai chamar de um presente do presente, que não é mais o presente nessa ditadura do presente hedonista, nem é mais um presente passado, presente, futuro linear, mas é um presente que é construído na relação do acontecimento, que é construída, aí sim, pela materialidade dos corpos, seja do corpo que está lá, seja do corpo sonoro, seja do corpo de cada um de nós. A presença, então, do ator, ou do dançarino, ou do performer, é justamente a capacidade que ele tem de não se presentificar enquanto identidade, mas justamente uma capacidade de criar algo, ou de construir algo com todos nós. E aí entra naquilo que ele falou, inicialmente, que é, bom, se a gente também não vem, nós, espectadores, devemos ser emancipados, no caso. A gente também tem que ter uma postura ativa de também construir com ele o que ele está propondo enquanto imagem, enquanto ação, enquanto relação. Quer dizer, não é simplesmente também uma passividade de quem está assistindo, no sentido de eu espero receber dele a construção total, mas... O melhor espetáculo do mundo. Eu quero ver o melhor espetáculo do mundo. Não, eu quero ir para o teatro, eu quero ir para um espetáculo de dança para construir junto com o dançarino, junto com o ator, junto com os músicos, essa fissura dessa ditadura do presente para encontrar
um outro tempo, um outro espaço, uma outra relação que eu construo neste acontecimento. Bom, isso é só uma relação que eu queria jogar para a gente começar a conversar. Mas eu acho que tem muita informação já nessas coisas todas aqui. Mas eu acho que também entra um pouco nisso, porque eu acho que o espetáculo que a gente viu, ele consegue construir esta relação, essa fissura do presente, essa presença da presença. E aí o interessante é isso, para a gente construir isso, todas as relações técnicas, espaciais, musculares, são sempre meio para isso, não é uma questão de finalidade. Não sei se você concorda comigo. Sim, né? sim. Mas Eu acho que é isso mesmo. Que é um pouco isso que eu queria lançar como conversa inicial. E é um pouco assim, vou falar um pouquinho só. Inclusive esse desejo de te chamar, ele foi se concretizando à medida que a gente foi fazendo o espetáculo e que eu fui entendendo mais, a partir da prática, o que seria essa presença, né? E que eu chamei hoje, não sei se vocês leram o programa, eu estava em dúvida se colocava um poemazinho que eu fiz no meio dele, né? Porque eu consegui entender só a semana passada o que é essa presença para mim. E essa presença para mim eu nomeei como o desejo do próprio espaço. Então por isso que cada dia é diferente, porque o espaço tem um desejo, né? Então hoje a relação, vou falar uma coisa óbvia, que a gente já ouviu há muito tempo. Por exemplo, hoje foi diferente fazer para vocês, porque realmente vocês construíram mesmo. Não é nada sobrenatural, é real. E a diferença para a gente que faz, inclusive para os músicos, quando a gente foi lá para trás, né, é muito diferente, assim, quando constrói com a gente, quando tá. É real, assim. E material, aí, né? É material, é. É uma materialidade. E aí o espaço, ele vai aparecendo esses desejos, o que é que ele está pedindo hoje, o que é que ele... E isso não se reflete... eu tenho uma característica no meu grupo, que é o Lume, nós temos uma característica que a gente estava conversando essa semana sobre isso. A gente tem uns espetáculos que um está fazendo 15 anos, o outro fez 10 anos esse ano, aí a gente tem um de 12, e todos em repertório. Ainda a gente continua fazendo. Nós temos 15 espetáculos no repertório. Porque como a gente está há 30 anos juntos e são as mesmas pessoas, a gente tem essa característica dos espetáculos, eles nascem e não morrem mais. Eles ficam acontecendo. Então ontem mesmo a gente apresentou um espetáculo que a gente faz há 15 anos. Tudo bem, é um espetáculo de rua, é um espetáculo itinerante, então tem uma certa margem da gente recriar macroscopicamente, porque a gente pode improvisar mais. Mas tem outros espetáculos, por exemplo, o Café com Queijo, que é um espetáculo que eu participo e já está fazendo 15 anos, é um espetáculo milimetricamente codificado. Né? Ou seja, se a gente está falando que a cada dia a gente recria, então uma pergunta que é muito interessante é como a gente recria? Você constrói e se coloca junto com a paisagem. Eu acho que o Marcos, ele com esse espetáculo ele consegue fazer com que a gente olhe, com que a gente... Não é que ele consegue fazer com que a gente tem uma certa abertura para olhar. Né? Justamente por isso, porque ele dá espaço. Ele não entra na representação pura e simples, onde eu vou sempre remeter a relações muito óbvias daquilo que eu já conheço. Ao mesmo tempo, Marcos, é bastante interessante, porque, no fundo, é impossível, né, você assistir algo sem trazer nada do que você... É impossível. Mas, na verdade, toda a sua história, tudo que você viveu, todos os seus conceitos e os seus pré-conceitos, que todos nós temos, inclusive eles têm que ser meios para uma reconstrução. Então, assim, acho que o problema não é você ter a história e
trazer Tem ela essa para dentro diferença. do palco. Como você se utiliza. Mas né? como você abre e joga isso para isso que você está vendo e constrói e reconstrói toda a sua história a partir disso que você está vendo. Como você abre para isso, porque deixar sua história lá fora e entrar sem sua história não dá, né? Não dá, não tem como. Negociar, né, com ela, né? Negociar Porque às com vezes ela. ela fica na frente, né? E você aí não consegue ver. Esse é o problema, Porque se exatamente. essa história ela fica na frente, você não consegue nem... Mas acho que o conhecimento prévio que as pessoas trazem e quando tem essa disponibilidade, que cria essa dramaturgia no momento, essa construção, que só acontece ali, aquela hora, naquele momento, são várias dramaturgias, porque cada um traz o seu conhecimento. E a subjetividade que apresenta o Marcos, o intérprete, ele, na hora que tem esse diálogo, essa fissura, é super objetivo. Sim, Não tem nada que fique fora dele, né? É dentro desse conceito tácito que vira uma conversa extremamente objetiva, né? Esse diálogo que acontece. E eu acho interessante que o trabalho do Marcos, quando ele desmistifica o corpo do intérprete, que há algum tempo ele vem trabalhando o objeto com uma carga, né, de diálogo, de parceiro cênico, e aí a hora que ele apresenta esse trabalho com o objeto, quando ele faz esse diálogo, a gente consegue, mais do que ver um espetáculo, construir imagens. Imagens que vão negociando com imagens, né? E aí o meu conhecimento prévio é fundamental. Claro, É importantíssimo. para justamente criar junto. Construindo essa imagem. É muito cinematográfico. E aí vai no simbólico, sai do signo, sai do estereótipo. Mas eu acho também, Marcos, que Sim. Isso não está no nosso domínio também, sabe? Tem uma coisa que é da nossa alçada como proponentes, que vai passar por tudo isso, o requinte técnico mesmo, que é a gente treina para isso, né? Para a gente chegar num lugar de criar esse ente com potência. Mas tem a questão das intencionalidades aí, né? Qual é a tua intenção? É egóica, está nesse lugar egóico de venham e me vejam, ou está na relação, está na intenção de estabelecer relação, né? Porque a gente, não estou dizendo isso, qual é a tua eu já sei. Você queria ser carne, eu sempre sou. Cara, sentiu. Eu tenho um amigo que está aqui na plateia que ele vai fazer Liza. Ele vai fazer a Liza. Estou brincando. Mas tem a questão da intencionalidade. Nós vivemos a contemporaneidade perversa nesse sentido, tanto do próprio artista engolido por uma série de dispositivos, assim como também o próprio público está treinado para ver de uma maneira. Isso daí já está estabelecido. Eu acho que o grande barato é esse questionamento que eu me faço também, né? Eu gosto de uma coisa que o Bourriot fala na estética relacional, que ele diz que a contemporaneidade está mais hoje para as formações do que para as formas, né? Eu acho muito, muito legal esse lugar que ele traz e que está me encantando sobretudo já há um bom tempo, né? Dentro das minhas pesquisas, enfim, das minhas criações também. Mas isso fica muito na gente, né? Eu acho que tem muito da gente, o receptor não está na nossa mão. Eu acho que é uma eterna luta, né? Eu acho que o quanto você consegue estar dentro disso, que hoje é uma postura, além de ética, extremamente política, né? de resgatar qual seria a premissa da própria arte, né? Dos pressupostos da arte, né? E aí cada qual tem o seu, pelo visto. Mas acho que esse a gente já perdeu faz tempo. Na verdade, eu estou sentindo isso na minha vida, eu não posso falar que é a contemporaneidade, mas eu estou sentindo uma necessidade muito grande da criação justamente do ente, do que para mim
ao que se propõe a arte, sabe? De criar esse espaço, essas tensões, isso que a gente não mensura. É essa rede de afetos que está aí no encontro, de verdade. Né? Mas então, eu posso falar, ver o teu trabalho, eu tive que fazer um treino muito grande, na verdade, na minha vida, de bons anos para cá, porque a gente acaba tendo a visão de especialista e a gente não vai perder essa visão, jamais. Mas como é que eu consigo entrar no teu espaço, ser tocado por ele, e não importa como, agradando ou não, mas ser tocado por ele. Vai ser tocado por ele. É um exercício muito grande, na verdade. E eu acho que é isso, a gente não domina, a gente propõe. Mas todos propõem, todos os artistas propõem. Aí vem a questão da intenção. Qual é a intenção desse artista? Você entende? Sim. É uma questão que nos persegue o tempo inteiro, né? Inclusive, quando eu me coloco aqui nesse lugar de te chamar e de colocar o trabalho nesse... É porque eu também tenho as minhas dificuldades de ver, né? Então, para mim, eu fico me questionando o tempo inteiro. Esse é um treino mesmo, né? Porque fazer é uma coisa, aí quando você vai ver o trabalho do outro, é uma eterna luta mesmo. Mas que nesse momento me incomoda mais ainda, né? Porque eu acho que tem um lugar aí de crise, né? Que a gente desaprendeu, parece. E aí me preocupa muito, né? Porque, por exemplo, na dança, eu sinto que os diálogos eles diminuíram um pouco, assim, entre os artistas, né? Se houve um dia... se houve um dia... Então, o que eu não sei se é o que acontece com o teatro, não sei se já é uma outra realidade, mas com a dança a gente vive essa crise, assim, essa conversa, né? No teatro existe um diálogo de loucos, porque eles falam, mas ninguém se escuta. Se fala muito, mas ninguém se escuta. Mais ou menos é do mesmo lugar, mas... Como não especialista, Sim. a experiência e o sentimento dessa abordagem, né? Muito interessante essa colocação no sentido de que a presença da presença me parece que é uma conexão, é quando acontece essa conexão, não só do ver, mas do olhar para dentro. Quando você consegue estabelecer essa conexão mais intuitiva, essa conexão mais do coração, e a partir daí você tem a troca que gera a coletividade, né? A partir daí que gera a experiência de uma conexão profunda, não só da técnica, mas a conexão mesmo do sentido, conectar com essa expressão de liberdade, com essa expressão de interesse que o artista passa e que nos toca, que nesse momento vai gerando essas conexões do coletivo. E a presença da presença é o momento do toque que sai da técnica, sai do ego, sai de qualquer outra análise mais assim, pragmática, para realmente ter a experiência. Acho que sempre que gera a presença da presença, é uma nova experiência, tanto para o artista quanto para o espectador. Para mim, o mais interessante dessa presença da presença que você fala, e concordo com tudo que você falou, ela é uma certa materialidade que não se encontra em nenhum material. Mas ela é uma materialidade dessa experiência que você coloca. É uma certa materialidade que acontece entre esses materiais todos, entre o corpo, entre nossos corpos, entre o que ele propõe, entre essa intenção, esse ethos dele, essa vontade de criação de cada das pessoas que estão aqui, da vontade de criação dele. Cria-se uma materialidade que não está em nenhum desses materiais. Esse paradoxo é muito interessante dessa presença da presença.
é uma materialidade que não se encontra no objeto. Também não se encontra no sujeito. Né? Ela não está nem no sujeito, ou numa questão de subjetividade, e nem no objeto corpo, objeto espaço. Ela está num lugar que é uma composição entre todos esses materiais, que formam uma materialidade que não se encontra em nenhum desses materiais. E não é também a soma desses materiais. Né? Porque não é só porque nós estamos aqui hoje e ele fez o que fez, não é a soma disso que está acontecendo. Então não é nem a soma, nem ele não é nem essa materialidade, não é nem a soma desses materiais, não está nos materiais, também não está nos sujeitos. Ou seja, é um lugar complicado. Né? Mas ele é concreto. Ele é absolutamente concreto. Estaria no fato que o ator sabe o que vai acontecer, mas o personagem não. Será que o ator sabe? Eu acho que existe aquilo que o Luiz Ferron falou, existe um lugar de não controle disso tudo. Porque assim, tudo bem, você pode ter a intenção de criar, você pode ter a intenção, mas nada disso pode acontecer. Porque existe isso que é o mais difícil. Eu acho que isso que é essa crise, que a gente chegou a uma conclusão. Não, nenhuma conclusão. A gente não chegou a nenhuma conclusão. A gente chegou num lugar. Não, conclusão que não é conclusão. A gente chegou num lugar que assim, não existe controle. A gente quer essa materialidade que não está em lugar nenhum, mas ela é concreta, mas, e aí? Como que a gente faz? Então, essa consciência de que não tem controle, por mais que você treine todo dia, que você tenha a técnica mais apurada do mundo, não tem controle. Isso é o sumo da crise. O que eu tenho achado interessante é que algumas pessoas que vêm e falam assim, nossa, eu nunca imaginei ver carne por esse lado, e elas saem bem tocadas, é aquela ideia do, olha, e se fosse assim, né? Essa ruptura da hegemonia, né? Olha, tem esse momento, mas e se fosse assim, e as pessoas assim, né? Poderiam sair xingando, nossa, vim aqui para ver né? E daí elas falam assim, olha, e elas saem assim, eu não tinha pensado, eu não tinha visto por esse lado. E veio uma senhora que trabalhou com a carne, que um pouco veio com a carne, falou, nossa, você pegou muito bem a carne. Então assim, aí a gente fala assim, e aí essa lei, então que fica tão objetivo, eu acho que isso às vezes você até sai do palco, tem gente que mas é a carne de hoje cada não um, rolou, né? Hoje não rolou, mas daí a pessoa sai tão encantada. Ou ela Você viu... pode falar um pouco da experiência no Sérgio Cardoso? Você apresentou lá também, né? Apresentei, você viu lá isso? Não, eu não vi, por isso que eu gostaria de ouvir um pouco sobre lá, como é que foi. Então, foi um pouquinho difícil, foi legal, mas foi um pouco difícil. Foi, né? Não, o espaço era completamente diferente, né? Tinha quando eu falo desses desejos que iam aparecendo, lá era um pouquinho mais, ficava, como era o começo, né? Foi a estreia, ficava mais nesse lugar, quero controlar, quero fazer aquilo, que eu anota e nunca saía. Todo dia tinha uma coisa que não funcionava, mas que funcionava. Né? E aqui, eu acho que, eu não sei se por causa dessa relação mais direta, não tem palco, plateia mais junto, aqui eu sinto uma troca melhor em relação lá do Sérgio Cardoso. Porque não é nem... Ainda tem o desenho, né? Essa coisa de vocês lá, eu aqui. Mas eu sinto mais próximo, né? Não tem tanto... Eu tenho uma sensação que essa coisa do controle parece que é o contrário de querer ter controle, né? A experiência dessa presença, porque me parece que toda vez que se quer ter um controle, a coisa está na cabeça, né? A coisa está no que poderia ser, né? No que eu gostaria de construir com o que eu estou fazendo. É isso mesmo. Então, Eu faço esse gesto, eu gostaria que ele significasse, gostaria que ele fosse... E me parece que o contato real com o outro, ele tira a gente nesse lugar, né? Me parece que a sensação de quando eu estou junto, eu consigo sair do que eu gostaria que a coisa fosse. Né? É quase uma salvação, assim, uma possibilidade
de saída que eu gostaria que a coisa fosse e de ver o que acontece a partir de estar Do que vai na acontecendo, relação né? com as coisas, né? Então isso é bem, E aí, isso que ela ufa, falou é bem Bem objetivo. mais aliviante, né? É bem nesse lugar mesmo. Eu acho que no Sérgio Cardoso a gente estava ainda querendo que desse certo, querendo que tivesse aqui ó, Que é uma questão, hein? que é uma questão, O né? que é dar certo? Porque, não, eu estava escutando também ela falando das pessoas saírem encantadas, mas eu quero ver muita gente sair não encantada do meu trabalho também. Qual é? Você entende o que eu falo da perversidade dos dispositivos? Que a gente também está educado para ir e ver alguma coisa dar certo. Mas o que é dar certo? A gente também vem numa lógica de fazer alguma coisa dar certo. Mas o que é dar certo? O que é que está aí no dar certo? Que a gente sempre conversa. É a questão de dar certo no sentido de que você traz uma coisa diferente que você sabe que é o oposto desse comércio e ele comunica. Mas o comunicar não necessariamente gostei, o encantado das pessoas não é no sentido, é maravilhoso. Às vezes até um ponto de interrogação, até um desconforto, mas sair com a possibilidade de aquilo ser também uma proposta. Então, isso eu achei mais interessante. Mais do que assim, sair alimentado por essa... sair de casa para se devorar, querer devorar isso, mas saiu com alguma interrogação, não sei falar, mas assim, algumas pessoas estão dizendo, nossa, eu demorei, eu fiquei com várias imagens, e as imagens foram ficando comigo, e eu não sei, não é o lugar de prazer, né, desse prazer consumista, mas um lugar que se abre a possibilidade. Eu acho que isso era o encantamento das pessoas. Mas você está falando de uma coisa bem utópica ainda, porque tem uma lógica estabelecida ainda, e não é tão simples. Não, assim, exato. Né? Não é tão Aí simples, o que acontece, só que porque aí tem um lugar que você está dizendo que parece que deu certo alguma coisa. Mas aí que não necessariamente gostou ou não está no âmbito de gostar ou não gostar. E a gente Não, pode sabe... estar até, de repente pode estar Pode, nessa mas resposta simplista, gostar ou não gostar. E que atrás dessa resposta tem Mas a monte de gente coisa. sabe, por exemplo, enquanto estava falando, eu estava pensando o quanto é perverso para o artista ter que pôr a sua presença, chamar a atenção e destacar. É muito mais sofrido do que ela falou, é muito mais livre, solto, é mesmo. Porque você, sabe, e aí você está tentando pesquisar, e aí também tem uma cobrança dessa presença. Nossa, eu não te vi, você não apareceu, né? Também tem isso. Então, é perverso mesmo, é um espaço bem perverso dessa liberdade, do que a gente estava falando muito. Pô, que liberdade de pôr isso, não tem, não usa, não interessa. A gente não quer saber. No momento quer experimentar isso, né? Quer viver isso, né? E como que fica, né? Você tem essa discussão também. Existe um dispositivo formatado de como assistir também, né? Isso. O espectador tem dispositivos formatados. Exato, já, era que, isso aí. que eu acho que é isso que você estava falando no começo, esses dispositivos que já são formatados, que eu vou para ver tal coisa e eu quero ver aquilo. E se eu não ver aquilo, eu vou ficar bravo. E não vou conseguir me comunicar. Não, e já veio, já chega não querendo ver. Já chega no... Na primeira não, ele podia ter entrado por lá. Ai, que saco, tá de costas. Não vai entrar, não vai virar, não vai virar. Vai dançar de frente. Gente, a gente tem que terminar mais. Se tiver mais alguma questão assim em relação... Só uma última, né? Não sei, se tiver. Mais alguma curiosidade em relação sei lá, ao processo do trabalho? Alguma coisa que vocês acham que a gente pode abrir para mais uma pergunta só? Independente da questão, né, das questões, como foi a dela, né, que eu acho interessante. Acho até legal, tem pessoas que já viram que, por exemplo, velho, acorde. Porque é diferente ver num espaço e ver em outro, né? Completamente. Não. Então vai, Marcos, qual é a sua intenção?
A minha intenção. Não tem intenção nenhuma. Já é uma intenção. Já é estar aqui com vocês e a gente dividir esse momento e Como foi a junção da música com a dança? Essas escolhas? desde a trilha. Então, a trilha, ela foi se construindo durante foi mais longo, né, o processo. Com os músicos foi um pouquinho mais curto. Mas eu fui por uma certa lógica, assim, como a Carmen nasceu em Portugal, né? Eu comecei a trabalhar só a partir da segunda música, que era o fado. E aí eu fiquei vários meses só com fado. O trabalho ia ser só fado. Até... E aí foi vindo, a gente foi chamando outras pessoas, foram vendo os ensaios, e foi tendo outro retorno, enfim. Teve um outro músico que construía uma música pra gente, e aí eu fui vendo como é que negociava essa música e trazia pra cá, em que momento. Mas as coisas foram se construindo assim, intuitivamente mesmo, né? Como um trabalho. O que é mais concreto em relação ao trabalho é a relação com o figurino, que o figurino não existia, que é o esqueleto, que é o que eu carrego, que é o peso dela. Não sei se vocês... Né? Tem 200... Tem um peso ali, que é esse lugar do peso do que ela constrói em relação a ela, da fama, desse lugar que ela não conseguiu se libertar. Então esse foi o ponto de início da pesquisa. Disseram que eu voltei americanizada, né? Também. E aí tinha o esqueleto e aí a gente foi agregando as outras coisas que foram surgindo, né? Então não tem uma lógica. A lógica maior relacionada a todos os trabalhos, né? Quem viu outros, tem uma relação com o objeto. Então eu sempre trabalho a partir do objeto. Embora eu faça um projeto que está lindo, nunca sai aquele projeto. Aí eu vou descobrindo o objeto que eu comecei a trabalhar era um objeto do trabalho anterior, que era um baú. Que aí eu coloquei umas cordas e comecei a puxar ele. E a partir disso foi surgindo. Mas isso aí nem existia ainda. Aí a gente chamou a figurinista, né? Mas o ponto inicial foi esse lugar, esse peso, né, que a gente carrega, parece que a gente constrói um olhar da gente mesmo, né, uma imagem da gente mesmo, parece que a gente não pode sair dela, né, e às vezes parece que o outro não consegue te ver de outro jeito, só se vê daquele jeito. Então foi a partir dessa célula aí, só. E aí foram aparecendo as outras coisas. Assim como nos outros trabalhos tem uma relação com a imagem, né, com as artes plásticas, porque eu fiquei muito tempo trabalhando a partir de um artista plástico, Léo Nilson. Então, acho que, né, vem carregando todas essas experiências imagéticas. O ensaio da música separada, né? O ensaio, aí a gente também tem a relação com essa questão, até onde eu posso ser livre para criar, até onde eu posso ser livre para experimentar. E eu sempre tive vontade de experimentar esse lugar da música em cena. E eu disse, não, é a hora. Porque é uma questão do trabalho. Como é que eu coloco essa música? Como é que eu vou negociar esse corpo que está construindo uma coisa, depois ele para, entre aspas, e começa a cantar, e como é que eu construo essa dramaturgia para não parecer que é outra, né? Para não parecer que ele parou. Então essa questão para mim era uma questão que me perseguia bastante, assim, de assumir esse lugar. Não, quero cantar, vou cantar, e como é que eu vou achar uma solução, né, para entrelaçar as coisas? Então essa foi o motivo pelo qual os meninos eu os chamei. E aí eles aos pouquinhos foram entendendo.
ficando quietinho 25 minutos, 30 minutos, batendo pé. E aí eles também foi rápido porque eu acho que eles entraram bem na proposta, eles imaginavam que tipo de espetáculo era. O primeiro dia foi muito engraçado. Será? Vai se amarrar aí nessa corda. Só musical, então, porque a gente não, ele explicou qual é a ideia, mas ele foi explicar, bicho, como é que ele citou uma ideia que não era nada daquilo. Enganou você. Mas a gente começou a Enganou ensaiar, você. e aí, como a gente estava acostumado a trabalhar na parte musical, ficou tranquilo, porque musicalmente todo mundo é resolvido, né? Só que a questão com a dança, com a proposta da técnica, é outra coisa. Aí, o primeiro ensaio geral que a gente fez, né, que foi com a apresentação, com a dança toda, com todo isso que eles assistiram hoje, a cabeça virou do avesso, né? Aí mudou toda a concepção musical, até a pegada, timbres, aí muda tudo. Mas a gente se divertiu, né? São os atores, né? Primeiro ensaio, cheguei, eles estavam ensaiando, depois o Max falou, agora eu vou mostrar. Quando mostrar, tá o rosto deles assim. Nossa, onde eu entrei? E daí eu fui falando, não, vocês perceberam que... Não, e foi muito legal que eles tiveram uma disponibilidade, assim, olha, posso então propor isso? E já começaram a afinar, foi fantástico. Então, teve uma hora que não queria mais mudar nada, né? Todo dia eu cheguei, eu propunha uma coisa diferente. Não, tem que ser igual. Não muda mais. Não muda mais. Ele, tá bom, vai. Pô, não fica, vamos fazer. A partitura já tava, nossa, dá vontade de rasgar e começar de novo. Não tinha correção mais. Mas a questão de improvisar também, que depois que todo mundo já estava assim, familiarizado, o Marcos propôs para os músicos também, né? Apresentarem alguma coisa, conforme. E foi muito bacana. Então isso aqui já é o resultado deles improvisando, trazendo mais informações ali na hora, naquele presente. Eu acho que é uma coisa que está hoje para mim particularmente foi muito interessante, assim, tem essa coisa da expectativa, né? A gente cria uma certa expectativa consigo mesmo, né? De você vir, não, hoje eu vou tocar, eu tô assim, você chega pilhado, né? Depende de como você teve num dia, de como você passou, isso reflete automaticamente no som que você vai fazer. Hoje eu passei uma tarde tocando, super tranquilo, assim, e vim pra cá. E até enquanto ele estava dançando, eu fiquei pensando, o que eu vou tocar? Pensa, eu nunca toco a mesma coisa. Né? Eu começo, eu olho pra minha mão e falo, e agora? Né? É mais ou menos isso. E aí, hoje foi uma coisa que eu, ao mesmo tempo, eu peguei esse instrumento assim, eu falei, cara, eu não vou criar expectativa, eu não vou vir com uma intenção, né, de tipo, não, eu vou vir com uma frase agressiva, eu vou vir com peso. Eu falei, não, eu vou tocar, assim, eu vou tocar. Né, me desprendi de muita coisa e estava atento a ouvir, a questão cênica e tudo. E para mim foi o melhor, assim. O meu baixo estava mais baixo do que normalmente eu deixava, sem querer. Assim, eu olhei e falei, não, tá bom, não me incomodou, assim, acho que foi tudo limpou, assim, foi um link muito gostoso, assim. Eu acho que eu toquei mais à vontade, assim, todos os espetáculos. Hoje foi o que pra mim foi o mais bacana. Assim, eu terminar e falar, bicho, legal pra caralho. Gravou, né? Não vou fazer Gravadíssimo. Obrigadíssimo pela